vocês? Vocês já fizeram? Não deu tempo de fazer? Eu posso fazer ele. Como eu tinha feito um exemplo, eu queria dar um tempinho pra galera fazer. Mas a gente pode resolver ele sim, não tem estresse nenhum. Só antes de eu resolver esse exercício, fazendo ele no finalzinho da aula, deixa eu dar bater um papinho sobre calorimetria para vocês, para a gente não ficar muito tempo empacado na mecânica. Para a gente poder discutir calorimetria, eu preciso de algumas noções de termologia, que é a matéria que engloba a calorimetria, estudo dos gases, de certa forma também poderíamos colocar parte dele em termologia. E termometria, né? Dentro da termologia tem uma matéria chamada termometria. Nessa matéria, teoricamente, a gente discutiu o que era calor, o que temperatura mede, temperatura. Discutimos o que é equilíbrio térmico. O professor deve ter falado da lei zero da termologia, lei zero. Certo? E deve ter mostrado para vocês as relações matemáticas entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Como é que se obtém essa relação? Que no final fica TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Tem questões muito famosas nessa parte, né? Transformar uma temperatura de uma escala para outra, transformar variações de temperatura, que já muda a maneira de fazer. Tem problemas que falam lá, né? Uma temperatura na escala Celsius é o dobro da Fahrenheit mais 10 unidades. E pergunta, né, o valor nas duas escalas. Tem parte que envolve gráfico. Então o colega deu uma trabalhadinha nisso, é questão de exercitar e trazer as dúvidas. Só por exercício de consciência, calor, energia térmica em trânsito, sempre fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Dizer estou com calor é um absurdo fisicamente falando, porque o calor está sempre fluindo. Nós futuramente estudaremos, né, a condução, convecção e radiação. O senhor já chegou a falar de condução, convecção e radiação? Futuramente nós então falaremos um pouco mais sobre calor. Temperatura, médio grau de agitação das moléculas de um corpo. Equilíbrio térmico é o que se diz quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. Se o corpo azul está em equilíbrio térmico com o corpo vermelho, e se o corpo vermelho está em equilíbrio térmico com o corpo preto, então eu posso dizer que o corpo preto e o corpo azul estão em equilíbrio térmico. Isto é, por incrível que pareça, a lei zero da termologia. Certo? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, eu posso concluir que A e C também estão em equilíbrio térmico. O leigo, ele escuta isso, ele pensa, que idiota esses cientistas, para que, né, chamar uma lei de lei zero e dar uma importância para uma lei tão idiota como essa? É a diferença entre ciência e ocultismo, entre ciência e achar que é, entre a verdade e o charlatanismo. Então a ciência, eu aposto a minha vida na ciência porque ela é assim organizadinha, até as raciocínios mais idiotas como esse são documentados e registrados. Isso dá poder, né, para esse corpo de conhecimento que a gente chama ciência e que salvou a todos aqui, sem exceção. Muito bem! Rapidamente introduzindo esses conceitozinhos, vamos para a calorimetria. Eu gosto muito de começar a calorimetria falando para a galera o que é uma caloria. Uma caloria. Esses dias eu vi uma definição engraçada de uma caloria. Uma caloria é um bichinho que vive no armário das pessoas e que após uma noite vai lá e costura a roupa das pessoas para deixar a roupa mais apertada. Essa foi a definição de caloria que eu escutei esses dias, né? Na verdade, meus queridos, caloria nada mais é que a energia. Isso. A energia necessária para quê? Para elevar uma grama de H2O de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso é uma caloria. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para pegar uma grama de água e
pergunta. O cara só não pergunta ou se sabe muito ou se não sabe ler. Tem que ser nessa temperatura? Sim, obrigado, era a pergunta que eu queria. Porque eu te juro, cara, já dei aula para 100 pessoas e ninguém me perguntar: professor, por quê? Quem foi o babaca, professor, que disse de 14,5 para 15,5? Por que não é de 1 para 2? Por que não é de 99 para 100? Ah, tem que ser de 14,5 para 15,5. Porque aquecer água de 1 grau para 2 graus é diferente de aquecer água de 99 para 100. É. A sorte tua é que só na faculdade nós vamos mexer nesse vespeiro. Então aqui no ensino médio, nós vamos dizer que pegar uma massa de 1 grama de H2O e fazer ela variar de temperatura 1 grau Celsius, não importa de onde para onde, a gente vai dizer que para isso acontecer, nós vamos estar gastando 1 caloria. Mas é falso. Quando fores para a faculdade, a coisa vai mudar. Na faculdade, tu vai descobrir que o calor específico da água não é 1 caloria por grau Celsius. Isso varia de acordo com a temperatura em que a água está. Então tu vê que perigo, né? O cara manjar de verdade, ele tem que lembrar que 1 caloria tem temperatura de início e de fim para fechar. Certo? Mas eu concordo com o colega. Aqui no ensino médio, a definição de caloria ela é mentirosa. Aqui no ensino médio a gente diz que caloria é a energia para aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius. Não importa de que temperatura para que temperatura. Mas cuidado, hein? Isso é só no ensino médio, é uma aproximação da verdade. A verdade é aquela ali. Então tu vê, eu só comecei te demonstrando a ideia de caloria e mostrando que através da ideia de caloria nós percebemos que aquecer água de 11 para 12 graus é diferente de aquecer água de 90 para 91. Perigosíssimo isso. Mas, né, eu só estava mais preocupado com não me xingar de mentiroso quando fores para o curso superior aí. Aqui no ensino médio é o que o colega estava dizendo mesmo. Aqueceu a 1 grama de água, 1 grau Celsius, gastou 1 caloria. Aliás, um bate-papo rápido sobre energia. O corpo humano gasta quantas calorias por dia, aproximadamente, sendo não sedentário? O pessoal se confunde muito em dizer que é 2.000. De jeito nenhum. 2.000 quilocalorias. Tu consome por dia 2 milhões de calorias. 2 milhões. Certo? Uma vez eu quase briguei com uma nutricionista que ela não sabia que tinha 3 zeros a mais ali. Ela achou que eu estava louco. Certo? E na verdade não. É que ela não sabia que o K significava 1000. Não me pergunte aonde é que essa nutricionista se formou pela madrugada. Certo? Mas ó, cuidado, hein? Aquele quilo significa 1000. Tu come 2 milhões, meu Deus, agora eu vou engordar. Não viaja, cara. Só porque tu não sabia que tinha 2 zeros, né? 3 zeros atrás ali. Outra notícia importante para nós todos refletirmos: obesidade é uma epidemia mundial. O mundo está engordando e está matando as pessoas, essa epidemia. A única forma cientificamente confirmada de viver mais é comer menos. Está confirmado. Quer viver mais? Coma menos. Não estou te pedindo para passar fome. Estou te pedindo para não ir numa pizzaria buffet livre e ver quem é que come mais pizza. Isso é uma forma idiota de morrer mais rápido. É real. Só para te ver o poder disso. Eu cansei de fazer isso, porque eu não sabia da verdade. Só para te ver o poder disso. Um lutador de sumô consome 40.000 quilocalorias por dia. O equivalente a 20 homens. Eles vivem em média 42 anos. Lutador de sumô, 42 anos. Vai morrer. Por quê, professor? Porque o fígado, porque o pâncreas, porque o estômago, porque todos os órgãos dele estão sobrecarregados de ter que processar comida. E aí aos 42 anos, morrem. Em média. Alguns quando fica velho assim, chega a 50 anos. Lutador de sumô com 50 anos é velho já. Tá beleza? Fica ligado, meu querido, a única forma cientificamente confirmada de viver mais é comer menos. Não estou te pedindo para passar fome, estou te pedindo para comer o mínimo para ficar nutricionalmente, né, bem. Beleza? Aí tu vai viver mais. Show, né, cara? Muito massa essa opção. Até agora nada demais, né? Agora que a gente bateu um papinho sobre energia, vamos lá. Como eu queria entender a natureza do ponto de vista térmico? E para isso temos que ir ao laboratório. Eu quero saber como que esse corpo aqui se comporta no laboratório. Eu vou usar 2 máquinas para entender o comportamento térmico desse corpo, nesse experimento número 1 que nós faremos aqui virtualmente. Eu preciso de um termômetro e de um calorímetro. Termômetro tu sabe que mede temperatura, e calorímetro mede o quê?
temperatura, termômetro. Termômetro mede a agitação das moléculas do corpo. E calorímetro? Calorímetro. Calor. É isso, calorímetro mede calor. Muito obrigado. Eu fui lá, peguei nesse corpo aqui, joguei através do calorímetro 100 calorias. Medi a temperatura antes e depois e descobri que a variação de temperatura foi 20 graus Celsius. Experimento continuou. E na continuação do experimento eu joguei para o corpo 200 calorias. Vai. Porra, como é que tu sabe, né? O polaco já te ensinou, né? Não, né? Que Deus é matemático, o Criador do universo, engendrou a natureza matematicamente. Por isso que isso é tão óbvio. 300 calorias, mediu a variação de temperatura. 60 graus Celsius. Uma pessoa normal olha para isso e pensa, que idiota. Ah, mas não um gênio da ciência. Um gênio da ciência olha isso e pensa, descobri! Descobri uma nova grandeza física. E eu vou chamá-la de capacidade térmica. Capacidade térmica é uma grandeza física inventada por um ser humano que observava esse fenômeno. Fenômeno óbvio. E ele disse, capacidade térmica nada mais é que a relação entre quantidade de calor e variação de temperatura que um corpo sofreu. Isto é capacidade térmica. Para esse corpo A, que tinha uma massa de 10 gramas, qual foi a capacidade térmica desse corpo? Vamos ver. Me ajudem, por favor. Pode ser, obrigado, 100 calorias. Ah, tá certo, se ela usou o dado do primeiro experimento, tem que continuar com os dados do primeiro experimento. Mas se eu tivesse usado o experimento azulzinho? Quanto em cima? Por 40. E se fosse o vermelhinho? E o resultado para todos os casos? Daria 5 calorias por grau Celsius. Significado físico. Este corpo apresenta uma característica térmica tal que a cada 5 calorias que ele recebe, 10 calorias, retirei 15 calorias, reduz 3 graus, retirei pi calorias. Aí tu não faz de cabeça, aí tu não faz, né? É por isso que a fórmula existe. A fórmula existe quando o número FD, tu bota o número na fórmula e faz a conta. Mas tu vê, dá para fazer de cabeça. A física é boa para essa física aqui. Dá para fazer de cabeça. Tu precisa entender o que significa capacidade térmica. E se te perguntarem o significado físico de uma capacidade térmica, tem que conseguir escrever. E isso significa que a cada 5 calorias que o corpo ganha, aumenta 1 grau Celsius. Ou se ele perde, diminui 1 grau Celsius. Simples assim. Show de bola. Esse corpo A, meus amigos, ele é feito de material X. E ele tem 10 gramas. O que o coração de vocês diria se eu pegasse um corpo B, feito do mesmo material X, só que em vez de 10 gramas, ele tem 100 gramas. Se eu fosse fazer o mesmo experimento que eu fiz com o corpo A, se eu jogar para esse corpo B 100 calorias, o que teu coração diz? Ele vai aquecer mais ou menos? A galera tem noção que se enche a panela d'água no fogão, demora mais a esquentar do que um fundinho de água para fazer um miojo, né? Fazer a macarronada para a família toda, demora mais a esquentar a água do que fazer um miojo só para ti. Legal! Já que tem 10 vezes mais massa, quantas vezes menos variação de temperatura tu sugeres? 10. Então foi para quanto? Oh, Deus é matemático. E aí o seguinte, joguei para o corpo 200 calorias. Qual foi a variação de temperatura? Que legal, que simples. Me ajudem, por favor, a calcular a capacidade térmica do corpo B, por favor. Pode ser 100 calorias dividido para 2 graus Celsius. Dividiu, deu 50 calorias por grau Celsius.
serem feitos do mesmo material, não deveria ter dado o mesmo resultado? Ah, tá certo, um cara que tem mais massa exige muito mais energia para variar um grau, faz sentido. Interpretação física, esse sujeito B exige 50 calorias para variar 1 grau. 10 vezes mais energia que o primeiro, porque tem 10 vezes mais massa. Uma pessoa normal olha para isso e pensa, que idiota, que coisa ridícula, não sei para que me ensinar isso. Um gênio da ciência, não. Ele olha para isso e pensa, sim, descobri uma nova grandeza física, chamarei ela de calor específico. Calor específico nada mais é que a capacidade térmica de um objeto dividido por sua massa. Me ajudem, por favor, a calcular o calor específico do corpo A e do corpo B. Czinho é igual. Quanto é que foi o Czão do corpo A? 5 calorias por grau Celsius. Qual era a massa do cara? 10 gramas. Fazendo a divisão, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Interpretação física. Cada grama deste material, para variar 1 grau, exige 0,5, meia caloria. Vamos para o corpo B, por favor. 50 calorias por grau Celsius sobre 100 gramas. Toin. Ah, mas que coincidência, hein? Que coincidência, o corpo A e o corpo B têm o mesmo calor específico. Ah, tá certo, essa afirmação é errada. Dizer que 2 corpos têm o mesmo calor específico é mostrar que a pessoa não entende o que é calor específico. Porque calor específico não é uma característica de um corpo, é característica de uma substância, de um material. Então, errada esta maneira de conversar, errado. O Czinho do corpo X é igual ao dele próprio. Afinal, os 2 corpos são feitos do mesmo material. Então, cuidado, meus amigos. Calor específico é uma característica de material, de substância. Já a capacidade térmica, sim, é uma característica de corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Cada material, cada substância tem o seu calor específico. Importante a gente entender essas duas definições. Porque eu vou te confessar, quando me ensinaram isso, simplesmente pegaram essas duas equações, fizeram elas dar uma cria, que foi o famoso quimacete. E me ensinaram a usar o quimacete apenas. Tu não vai conseguir fazer as questões difíceis de calorimetria se não entenderes a ideia de capacidade térmica e de calor específico. Tu acredita que até os doutores da UFSC, da Universidade Federal do nosso estado, erraram um tempo atrás nisso? 3 anos atrás, se eu não me engano, estava fazendo o vestibular da UFSC, na questão discursiva, ele pedia para calcular o calor específico do corpo. Ah, não perdoei, me perdoa, né, cara? Era discursiva, cheguei lá e esmerilhei primeiro. Primeiro, é importante ficar claro que essa questão tem um erro absurdo de física básica. Dei nos dedos, porque eu não estava fazendo vestibular para passar eu estava fazendo vestibular para me treinar, para ver se eu gabaritava física e matemática, que são as mesmas matérias. Então, eu fui lá e esmerilhei, cara, vacalhei com os caras no enunciado, e eles me deram o ponto todo. Pelo menos assumiram realmente que tinham errado no enunciado da questão discursiva da nossa querida Universidade Federal. Se lá acontece isso, né, cara, eu fico com medo do resto do lugar. Porque, né, teoricamente lá eram para ter as melhores mentes, né, os caras mais criteriosos, mais atentos. E até doutor erra, tu vê que loucura, né, cara? O ser humano é falível. Legal. Tudo bem para vocês isolar o Q aqui, fica Q igual a Czinho vezes ΔT. Isolar o Czão aqui, né? Fica M vezes Czinho. Isola numa, substitui na outra, surge o quimacete, que é chamado de quantidade de calor sensível. Vamos botar o nome da criança aqui. Quantidade de calor sensível. Sensível porque a gente pode sentir, o ser humano pode sentir
mudanças de temperatura. Por isso que essa quantidade de calor é chamada de sensível. Cara, olhando dessa maneira parece que tá quase tudo resolvido então, né? Já sabemos como é que os corpos se comportam termicamente. Mas não é bem assim, né? Se nós formos acompanhar a evolução da temperatura de um corpo, à medida que ele recebe calor, a gente vai tomar um susto. Dá uma olhada. Vou apagar aqui a nossa definição de caloria. E vamos ao laboratório mais uma vez. Não mexam em nada, por favor. Vou usar um calorímetro para pegar uma substância pura. Simples, uma substância pura. E vou pegar e vou acompanhar quanto de calor esse corpo recebeu e que temperatura ele está. Quando eu faço esse gráfico em laboratório, todos vocês que forem mordidos pelo bichinho das exatas e forem fazer alguma faculdade exata, vão fazer esse experimento no laboratório. Tu vai perceber, né, que à medida que o corpo recebe calor, a temperatura aumenta. Depois a temperatura passa a ficar estável, volta a aumentar, volta a ficar estável e volta a aumentar. Quando tu tá lá com o bico de Bunsen queimando e tem uma substância sólida com um termômetro encostado nela, o termômetro vai aumentando a temperatura. Quando o termômetro para de aumentar a temperatura, tu tem a sensação de que o fogo apagou. Tu tem a sensação de que o termômetro quebrou. Mas tu verifica o bico de Bunsen e ele continua queimando, tu troca de termômetro, o termômetro continua marcando a mesma temperatura. Só que aí tu olha com mais atenção para a substância e percebe que ela está fundindo, que está indo do estado sólido para o estado líquido. Então ela estava no estado sólido, aqui é uma mistura de sólido com líquido, e só depois que a última gota sólida foi para o estado líquido, a temperatura volta a subir no estado líquido. E de repente a temperatura volta a se estabilizar. Tu olha o fogareiro, continua aceso. Tu olha o termômetro, não quebrou. Única explicação é que está ocorrendo uma outra mudança de estado físico. Fusão. Já foi. Então agora pode ser evaporação, é uma das formas da vaporização ocorrer, né? Líquido mais gasoso. E finalmente vai para o estado gasoso. Esse gráfico nos mostra que o que macete é lixo quando a temperatura está constante. Observe que na mudança de sólido para líquido, o corpo recebeu calor, uma quantidade bem razoável de calor. Só que essa fórmula me diz que a quantidade de calor é zero, porque como não variou a temperatura, final menos inicial dá zero, colocando zero na fórmula, a conta dá. Por isso, esta fórmula vira lixo, tanto nessa situação, quanto nessa situação. Por isso, temos que ir para o laboratório de novo, buscar uma nova maneira de entender o que está acontecendo com a substância naqueles patamares. Bom, então eu vou pegar uma substância, uma amostra de uma substância que está no estado sólido. Acho que o gelo é o nosso melhor exemplo. Vou pegar aqui 100 gramas de gelo. E está na iminência de derreter, pressão atmosférica 0 graus Celsius. Vou usar uma máquina chamada calorímetro para ver quanto de calor eu vou ter que jogar para esse gelo para virar água. 100 gramas de água também a 0 grau. Desta forma fica claro que não houve variação de temperatura. O calorímetro, nesse caso, me diria que foram necessários 8.000 calorias aproximadamente. E se a massa fosse de apenas 50 gramas? Quanto de calor? 4.000. E se fosse uma massa de 1.000 gramas? Vamos. Obrigado. 80.000 calorias, né? Que se 100 gramas exigiu 8.000, 1.000 gramas de gelo para derreter deve exigir 10 vezes mais energia, já que é 10 vezes mais massa. Uma pessoa normal olharia para isso e pensaria: que babaca, que idiota. Mas não, gente. Um cara organizado, uma pessoa diferente
gente percebe que tem algo muito importante para ser documentado e espalhado pelo mundo. A ideia de calor específico latente, que erroneamente é chamado de calor latente. O nome completo da criança é calor específico latente. Calor específico latente nós vamos definir como a razão entre a quantidade de calor necessária para uma substância mudar de estado físico e a massa da substância que mudou de estado físico, sem variar de temperatura, hein? Não pode haver variação de temperatura. Nesse caso específico, vamos determinar o L de fusão para a água. Qual dos experimentos, 1, 2 ou 3, eu devo usar? Qual dos experimentos eu devo usar para calcular o calor específico de fusão da água? O primeiro experimento? O segundo ou o terceiro? Pode ser, mas o importante é que tu perceba que tanto faz. É isso que é o importante. Vamos usar o primeiro então. 8.000 calorias para derreter 100 gramas de gelo. Isso me leva à conclusão de que sempre que eu for fundir água, ou seja, passar água do estado sólido para o estado líquido, eu vou precisar de 80 calorias por grama. E se um dia tu precisares do L de solidificação da água, o que tu tem para me dizer? Se eu quiser congelar água, quero ir daqui para cá, o que eu vou ter que fazer com essa água para ela se transformar em gelo? Ah, tá certo, teria que retirar 8.000 calorias e não entregar 8.000 calorias. Por isso que o L de solidificação é menos 80 calorias por grama. O aluno é que tem que saber isso por conta própria. De que se na vaporização, o calor latente de vaporização da água de 540, o calor latente de liquefação é menos 540 calorias por grama. O aluno tem que saber isso, porque o vestibular às vezes maliciosamente fornece o L de uma transformação e exige do aluno o L da transformação inversa, oposta. Show de bola! Um exemplo bem legal para trabalhar essas duas ideias que eu mostrei para vocês nessa aula, essa aqui na verdade, o calor específico latente é o L, tá gente? Tá dividindo, vira o famoso quimolesa, ou quimole, alguns preferem, eu prefiro quimolesa. Quimolesa ou quimole. Esse Q sim é o calor latente. Quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente. Esse Q significa então quantidade de calor latente. Aquele L significa calor específico latente. Por que é importante saber os nomes? Porque às vezes o enunciado fala dos nomes das coisas, E aí se tu não sabe o que aquele nome significa, tu pode ficar perdido na questão. Um exemplo bem legal para trabalhar tanto o quimacete quanto o quimolesa é um que caiu na UFSC há um tempo atrás, que é uma questão que não é difícil, mas é bem trabalhosa. Vou dividir com vocês esta ideia. Pois não. Não. Um chama-se calor sensível e o outro chama-se calor latente. Eles vão ser medidos na mesma unidade de energia, que é caloria, ou joule, poderia ser o sistema internacional, mas eles significam coisas diferentes. É isso que é importante. Olha só uma questão famosíssima. Exemplo, que eu vou usar como exemplo. A UFSC pediu esses dias, calcule a quantidade de energia para transformar 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. E ele fornecia todos os dados, obviamente, Fornecia que o Czinho da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius, que o Czinho do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius, que o Czinho do vapor é aproximadamente 0,45 calorias por grama grau Celsius, que o L de fusão da água, como eu acabei de comentar, é 80 calorias por grama,
e que o L de vaporização da água também é 540 calorias por grama. Sabendo desses dados, a UFSC pedia para transformar então 10 gramas de gelo a menos 20 graus em vapor d'água a 300 graus. Então uma questão trabalhosa, não difícil. Eu acho que uma forma bem legal de tu fazer isso, uma ferramenta bem importante para tu fazer isso, é tu lembrar que o gelo fica sólido até zero. E que depois tu continuar a jogar calor, vai para a água a que temperatura? Água zero, parabéns, olha essa atenção, meu Deus do céu. E aí a água fica líquida até que temperatura? 100 graus Celsius, muito obrigado. E o vapor vai se transformar a que temperatura? A 100, para só depois aquecer. Ou seja, quando tu vai transformar gelo em vapor, a dica é, faz 2 cubinhos de gelo, 2 pocinhas d'água e 2 nuvenzinhas de vapor. Bota as temperaturas e é tu que tem que saber a temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água. E depois é só se divertir. Que macete ou que moleza? Que macete? Que moleza? Que macete? Que moleza? E que macete? Como é que eu defino se é que macete ou que moleza? Muda de estado físico? Ótimo. Então, é que macete quando muda a temperatura, é que moleza quando muda de estado físico. Ou, é que macete quando muda a temperatura, é que moleza quando não muda. Ou, é que macete quando não muda o estado físico, é que macete, que moleza quando muda. N maneiras de tu detectar isso. Por questão de organização, vou chamar de Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Vou calcular cada um deles e vou somar. A primeira situação é que macete, como o pessoal me ajudou. A massa do cara era 10 gramas, o Czinho do gelo é 0,5 e a variação de temperatura é final menos inicial. Cuidado, gente, é a final e a inicial daquela situação que eu estou enxergando. Não é a final e a inicial de todo, né? Quantidade de calor da primeira situação, menos com menos é mais, 0,5 vezes 20 é 10 e 10 vezes 10, 100 calorias só para aquecer o gelo. Que moleza para poder derreter o gelo? A massa é 10 gramas e o L é 80. Então já foram 800 calorias só para derreter o gelo. Depois, que macete para aquecer a água? Massa de água continua 10 gramas. O Czinho da água vale 1. E a variação de temperatura final menos inicial. Perigoso, a galera erra mais é nesse final menos inicial. 10 vezes 100, 1000 calorias para esquentar a água. Agora eu vou vaporizar. A massa continua sendo 10. E o calor latente de vaporização, 540. Então Q4 deu 5.400 calorias. Para finalizar eu vou aquecer o vapor. Que macete. A massa é 10, o Czinho do vapor é 0,45. E a variação de temperatura 300 menos 100, final menos inicial. Vai ficar 10 vezes 0,45 vezes 200. 0,45 vezes 200 dá 90. E 90 vezes 10, 900 calorias. Então a quantidade de calor total, que é o Q1, mais o Q2, mais o Q3, mais o Q4, mais o Q5, a quantidade de calor total, vamos ver, 100 com 900 dá 1000, 1000 mais 1000, 2000, 7.400, 7.400, 8.200. 8.200 calorias. Ah, professor, não mente para mim, como é que isso aí foi cair na UFSC, se vai só até 99? De 00 a 99. O enunciado pedia, né? Divida por 100 e marque o resultado do gabarito. Simples assim. Ou poderia colocar uma grama a mais aqui, né? Um zero a mais aqui, né? 100 gramas, que aí daria 82.000. Transforme em quilocaloria e marque no gabarito. Então o gabarito nesse caso seria 82, né? Muito bem. Então trabalhosa a questão. Não dá para dizer que é difícil, mas é trabalhosinha, chatinha. Oh, uma mosca.
Cara, já tem um monte de questão para tu fazer dessa área aí de que macete, que moleza. Pode também trocar os dados daquela questão de exemplo e fazer a tua própria questão e me pedir para corrigir na próxima aula, certo? Mas não deixem de estudar esta semana. O ideal é que fosse hoje, para tu dormir essa noite e o teu cérebro já começar a organização deste conteúdo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos. E até semana que vem.